Há um grande número de cenários de apocalipse que as pessoas podem arrumar com suas próprias mãos, uma delas está acontecendo despercebido nesse exato momento. Superpopulação, falta de recursos, território, doenças constantes, calor inimaginável, conflitos violentos. Isso é só a ponta do iceberg. A superpopulação poderia transformar a Terra em um buraco negro. Quão realista é essa previsão? Quantos anos precisará a humanidade para criar uma catástrofe real? Seríamos capazes de sobrevivência e houvesse 1 milhão de pessoas no planeta? Tentarei contar tudo isso em detalhes em apenas 9 minutos. 1 nonilhão é um número enorme, que é difícil até mesmo imaginar. 10 elevado à 30ª potência. O Sol pesa 2 nonilhões de quilogramas, a vida útil de um próton é de pelo menos 1 nonilhão de anos. Existem 10 nonilhões de vírus individuais em nosso planeta. Isso é o suficiente para espalhar um vírus para cada estrela do universo. Mais do que isso. Várias vezes. A população da Terra está crescendo gradualmente, mas digamos que houve algum tipo de falha na lógica do mundo. E de repente, não havia apenas quase 8 bilhões de nós, mas sim, 1 nonilhão de pessoas. O ar ficaria poluído a uma taxa alarmante. Isso levaria a um aumento nas doenças respiratórias e na asma. A Agência Internacional de Pesquisas sobre o Câncer também acredita que essa contaminação contribui para o desenvolvimento do câncer. A alta densidade populacional permitirá que qualquer infecção se espalhe a uma taxa terrível. As pessoas terão muito menos espaço pessoal, levando a riscos muito maiores de contrair doenças mortais, como meningite, febre tifoide, cólera e outras. O mundo estará constantemente em estado de pandemia, e se uma desaparecer, outra surgirá imediatamente. Quanto mais dióxido de carbono no meio do ambiente, maior a probabilidade de grandes desastres naturais como furacões. O estudo de 2009, publicado na Globo, em Violent Change, analisou o impacto de ter filhos no meio ambiente. Descobriu-se que hoje, cada criança que nasce, adiciona cerca de 9.500 toneladas de dióxido de carbono à atmosfera. E se o número de filhos se tornasse 1 nonilhão? A grande maioria das pessoas morreria de fome, porque os recursos do planeta simplesmente não são suficientes para um número tão grande de consumidores. Todos os peixes e outras espécies marinhas que pudessem atender à necessidade de alimentos seriam comidos. Com o mesmo destino, aconteceria com os animais selvagens e domésticos. Uma tentativa de aumentar o número de animais levaria ao subpastoreio e consumo excessivo de plantas. Isso, por sua vez, causará degradação do solo e desertificação. Um aumento populacional põe em perigo os oceanos do mundo. Sem mencionar os problemas que afetariam o suprimento mundial de água potável. Hoje, a humanidade enfrenta a falta dela. De acordo com o WWF, Fundo Mundial para a Natureza, mais de 1 bilhão de pessoas atualmente não têm acesso à água. Se a população mundial aumentar para 1 nonilhão, esse número aumentaria por um fator de sextilhão. E não se esqueça das guerras. Quanto menos recursos e maior a densidade populacional, maiores serão as tensões entre países e comunidades. Tensões que podem levar a conflitos armados violentos, mas esses não são realmente os principais problemas. É improvável que cada uma dessas, 1 nonilhão de pessoas na Terra tenha que enfrentar todos esses problemas. Simplesmente não temos espaço suficiente no planeta. O território parece enorme. Grandes áreas ainda estão desocupadas, mas mesmo se você usar cada centímetro de terra seca, não ajudará. Para cada metro quadrado de terra, haverá quase 7 a 10 elevado à 15ª potência de pessoas, ou seja, 7 quadrilhões. Digamos que todos tenham uma altura média de 160 centímetros. Se você empilhar essas pessoas, umas em cima das outras, essa pirâmide alcançará muito além da atmosfera da Terra e chegará ao espaço aberto. Viver em quartos tão apertados não seria apenas difícil, mas absolutamente real. Não há espaço, nem há suficiente. Qualquer pessoa tal situação, provavelmente enfrentará uma morte rápida, mais dolorosa. E se você usar toda a superfície da Terra? A maior parte do nosso planeta está coberta de água. Isso é crítico por muitos motivos, mas num caso em que a população cresceu dramaticamente, a drenagem dos corpos de água ajuda. A área total da superfície da Terra é de aproximadamente 510 milhões de quilômetros quadrados. Se você usá-la na sua totalidade, haverá cerca de 2 pessoas para cada metro quadrado. Ou melhor,
2 por 10 elevado à 15ª potência de uma pessoa, 2 quadrilhões. Se houvesse 1 nanilhão de pessoas na Terra, o planeta mudaria para sempre. Seria simplesmente uma enorme bola coberta com pessoas em mais de 1 trilhão de camadas. Para que um número tão grande de pessoas se sentissem um pouco confortável, seria necessário mais do que o nosso planeta. A densidade populacional atual da Terra é de 50 pessoas por quilômetro quadrado. Isso inclui todo o território continental e insular, até mesmo a Antártica. Se aderirmos a tal plano, então, para o assentamento confortável de 1 nanilhão de pessoas, serão necessárias aproximadamente 20 octilhões de quilômetros quadrados, 8 octilhões de milhas quadradas. Para obter um território tão vasto, seria necessário fazer 134 quintilhões de cones da Terra. Bem, no início do vídeo, mencionei um buraco negro. Isso não é por acaso. 1 nonilhão de pessoas adicionará, pelo menos, 62 nonilhões de quilogramas ao nosso planeta. Isso é mais do que a massa da própria Terra e ainda mais do que a massa do Sol. O planeta se tornaria muito pesado e muito denso, mas para se transformar num buraco negro você primeiro precisa se tornar uma supernova. Mesmo uma Terra superpovoada, não terá capacidade e temperaturas suficientes para isso. Mas será que realmente vale a pena se preocupar com a superpopulação? Muitos cientistas acreditam que a capacidade máxima da Terra está entre 9 e 10 bilhões de pessoas, e esse ponto de vista é compartilhado pelo biólogo Eduardo Wilson, conforme apontado por Wilson, em seu livro, The Field of Life. As limitações da biosfera são imutáveis. Além da água doce, existem problemas com a quantidade de alimentos que a Terra pode produzir. Mesmo que 100% dos grãos sejam consumidos e absolutamente todas as pessoas se tornem vegetarianas, o planeta só será capaz de alimentar 10 bilhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o biólogo Joel Kahn da Universidade de Colômbia admitiu que ninguém sabe quando ou em que nível o pico da população será alcançado. Em 6 de agosto de 2020, a população mundial era estimada em 7,8 bilhões de pessoas. As Nações Unidas estimam que até o ano 2050, a população da Terra chegará a 9,8 bilhões de pessoas. No ano de 2100 os números ultrapassarão 11 bilhões. Isso pode ser um verdadeiro desastre. As desvantagens da superpopulação são sentidas por muitos hoje. As cidades mais populosas do mundo são Tóquio, Delhi, Xangai, Mumbai e São Paulo. A população de cada uma delas ultrapassa os 20 milhões de pessoas, e continua crescendo. E junto com isso, vem a crescente poluição do ar, a quantidade de lixo, a pobreza. Talvez com o tempo haja cada vez mais cidades com grande população. De acordo com a ONU, nascem 250 bebês a cada minuto, e a tecnologia está ajudando as pessoas a viver mais. Para lidar com a superpopulação, os analistas sugerem melhorar a qualidade da educação, educar as pessoas sobre os custos ambientais e financeiros, associados às famílias numerosas. Isso vai ajudar. Vamos descobrir em algumas décadas. Muito provavelmente a humanidade nunca será capaz de alcançar a marca de 1 milhão. No entanto, este é apenas meu palpite. Quem sabe como será o futuro de nossos descendentes muito além do planeta Terra. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, e não esqueça de se inscrever no canal, caso ainda não tenha feito. Clique no sininho para ser notificado de novos vídeos interessantes.